Boa noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a palavra do Senhor encontre o meu, o seu, os nossos corações nessa noite e faça aquilo que é necessário na minha e na sua vida. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, começando falando... Já soltou? Pode soltar. Eu quero falar nessa introdução sobre este homem chamado Viktor Frankl, ou alguns chamam de Frankl. É um neuropsiquiatra austríaco que foi o criador da chamada logoterapia. Eu não quero falar sobre ele, até porque não tenho propriedade para me aprofundar sobre a vida, sobre a história, sobre os feitos dele. Mas ele ficou mundialmente conhecido depois de descrever experiências que teve em campos de concentração nazistas e escreveu a respeito disso. Fundou e criou a chamada logoterapia. E qual que é o propósito e o objetivo da logoterapia? A logoterapia, ela busca ajudar o indivíduo a encontrar sentido na vida. Busca ajudar as pessoas a encontrar sentido na vida. Uma frase dita por Viktor Frankl é que o sentido da vida não deve ser egocêntrico. O sentido da vida não deve ser algo que se busca para satisfazer o seu próprio eu. Ele diz que é preciso dedicar-se a algo maior que a si mesmo. Mesmo diante do sofrimento, é possível encontrar sentido. Eu faço essa introdução para nós, então, compartilharmos e lermos juntos um texto que está escrito em Eclesiastes, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 9. Eclesiastes, capítulo de número 12, a partir do verso de número 9. E nós vamos ler até o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor, em Eclesiastes 12, 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões. A coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. A partir desta leitura e falando um pouco a respeito do livro de Eclesiastes e da mensagem que o livro de Eclesiastes traz para a minha e para a sua vida, eu quero compartilhar com a igreja a respeito de encontrar o sentido da vida. O título dessa mensagem é Encontre o Sentido da Vida. Apesar de isso não ser unanimidade, o livro de Eclesiastes provavelmente foi escrito por Salomão.
Eclesiastes foi escrito para falar de um sentimento. Nós vemos isso ao ler o livro de Eclesiastes, um sentimento difícil de se traduzir. Um sentimento, uma sensação difícil de se colocar em palavras e traduzir. Qual é a sensação, qual é o sentimento que nós vemos expresso no livro de Eclesiastes ao lermos? De que o mundo que nós vivemos, esta vida terrena neste mundo, é um mundo cheio de coisas boas e valiosas, mas ao mesmo tempo, essas coisas são imperfeitas e não nos satisfazem. Esta é a mensagem que nós lemos ao lermos o livro de Eclesiastes. Uma tensão existente entre um mundo com coisas boas, um mundo com coisas valiosas, mas um mundo que não satisfaz. E essa tensão, o autor escrevendo, nós podemos perceber que isso traz incômodo, isso corrói. É um vai e vem de palavras, de emoções, uma instabilidade constante que o autor expressa no livro, mas que eu e você também podemos perceber e podemos perceber nas nossas vidas. Vivemos isso. Alguns dias nos sentimos felizes, satisfeitos, alegres, completos. E em outros dias nos sentimos vazios, tristes, totalmente insatisfeitos. As nossas vidas, assim como foi descrito pelo autor do livro de Eclesiastes, a nossa vida tem dias em que nós vemos o sol brilhando, está tudo brilhando, está tudo claro, mas existem dias que está tudo escuro, o céu está fechado, as nuvens estão densas, as nuvens estão negras, tudo muda. E partindo dessa perspectiva, o autor do livro de Eclesiastes, então, ele faz diversas perguntas importantes, perguntas instigantes sobre o sentido da vida. E ele declara em suas palavras a total inutilidade da existência humana se vivida longe do Senhor. Nós podemos contemplar isso nos escritos do livro de Eclesiastes. As nossas vaidades, tudo aquilo que nós buscamos, não possuem sentido se não tivermos uma vida voltada para o Senhor e a sua sabedoria. Isso é descrito, claramente lido no livro de Eclesiastes. Nós podemos entender ao lermos o livro de Eclesiastes a importância de vivermos as nossas vidas baseadas na fé, na confiança em Deus, aproveitando sim, fazendo uso sim, tirando benefício sim, de tudo aquilo que Deus nos proporciona, se vivermos diante de Deus, baseados na fé, na confiança em Deus. Uma vida longe do Senhor é uma vida vazia, uma vida breve, mas uma vida com o Senhor é uma vida eterna. O livro de Eclesiastes e as suas palavras arranca dos nossos corações, ajuda-nos a tirar dos nossos corações as ilusões que nós temos a respeito deste mundo e da vida neste mundo. A mensagem do livro de Eclesiastes não é de que nada importa, mas é uma mensagem
de que diante de Deus e com Deus, tudo importa. E nós podemos tirar algumas perspectivas, extrair algumas perspectivas do livro de Eclesiastes. Uma delas, esta vida terrena não é eterna, é uma vida efêmera. O efêmero é aquilo que tem pouca duração, é aquilo que é temporário, é aquilo que passa rápido, é aquilo que se vai rápido. Isso é o efêmero. E nós podemos perceber claramente no texto, nas palavras do autor em Eclesiastes, que esta vida terrena não é uma vida eterna. Esta vida terrena que nós vivemos é uma vida efêmera, é uma vida que passa rápido, é uma vida que se vai rápido, ela tem curta duração. Olha o que diz no capítulo 1, dos versos 4 a 7. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Esta é a vida efêmera, é a vida passageira. Gerações vêm, gerações vão, as coisas estão acontecendo e rapidamente tudo vem e tudo vai, tudo acontece e tudo passa. E o autor vai descrevendo a respeito disso, e nós vemos em diversas outras passagens do livro de Eclesiastes, o autor se referindo a esta vida efêmera. No capítulo 6, no verso 12, ele diz: pois quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra. E nos 12 capítulos deste livro, nós podemos ver diversas narrativas a respeito da efemeridade, da vida rápida que nós temos neste mundo. E esta é a nossa realidade. A vida terrena, ela é passageira. Logo, tudo o que nós conquistamos, tudo o que nós vivemos nesta vida, por mais que se digam que é importante, por mais que se diga que é valioso, tudo passa e será rapidamente esquecido. Rapidamente, tudo aquilo que você, tudo aquilo que eu vivemos nesta vida, será esquecido. Esta é a vida que nós vivemos. Status, feitos realizados, fama, riqueza, poder, tudo será rapidamente esquecido quando a sua vida terminar. A vida é frágil. Os que estão com a idade um pouco mais avançada têm mais propriedade para falar de quão rápida é a vida. A saúde se acaba. As forças se vão. Tudo rapidamente vai se esvaindo pela mão, como um vapor, como uma fumaça. Rapidamente, tudo vai se esvaindo. E o homem, na tentativa de escapar da fragilidade da vida, escapar da efemeridade da vida, procura encontrar alternativas, criar formas, inventar coisas para fazer com que a sua vida dure mais. São cirurgias e diversas outras coisas na tecnologia
procurando desviar o foco da fragilidade da vida e fazer com que esta vida dure, ela se perpetue, mas tudo isso são tentativas, porque nós temos a consciência e sabemos que esta vida é passageira, ela é efêmera e ela passa rapidamente. Um segundo aspecto que nós percebemos e podemos extrair das palavras do livro de Eclesiastes é que tudo nesta vida não passa de vaidade. Tudo não passa de vaidade. No capítulo 1, verso de número 2, o autor escreve: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Em outras versões diz vaidade, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vapor, tudo é fumaça, tudo se acaba rapidamente, tudo não passa de vaidade. Vaidade é aquilo que não possui conteúdo, é aquilo que se baseia numa aparência falsa, numa aparência mentirosa. Isto é vaidade. Vaidade é vapor, vaidade é fumaça, é algo que não se sustenta, é algo que não dura. Vaidade é achar que aquilo que nós conquistamos nesta vida, é achar que aquilo que nós temos nesta vida, nós podemos segurar, nós podemos deter, nós podemos agarrar como algo sólido, como algo eterno, que não é, porque tudo isso se acaba, tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo é fumaça. O autor continua dizendo: tudo é vaidade, nada faz sentido. E ele diz em outro texto: a sabedoria não tem sentido. Olha o que ele escreve: por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. A sabedoria não tem sentido, os prazeres não têm sentido. Ele escreve: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. E aí no final desse texto ele diz: percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Os prazeres não têm sentido, é tudo vaidade, tudo se acaba, tudo se vai, é tudo vapor, é tudo fumaça. A sabedoria não tem sentido, os prazeres não têm sentido, e ele continua: as riquezas não têm sentido. Olha o que ele diz no capítulo 5, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Tudo é vaidade. A riqueza também vai. A riqueza também vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar como um vapor, como uma fumaça. É tudo vaidade. Nada faz sentido. Mas o escritor, ele continua. Um terceiro aspecto que nós podemos notar no livro de Eclesiastes, fala da frustração, da desilusão e do desprezo pela vida. Este vazio, esta falta de sentido, traz frustração, desilusão, desprezo pela vida. E nós podemos ver isso nas palavras do escritor. Do que vale então o esforço que nós fazemos? De pouco vale. Não vemos proveito algum. Olha o que ele escreve no verso de número 3 do capítulo 1. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol?
Aí um pouco mais à frente, no capítulo 2, ele diz assim: por isso desprezei a vida. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Um pouco mais à frente, no capítulo 4, ele escreve novamente: de novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso, ele diz, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Frustração, desilusão, desprezo pela vida é uma outra característica que nós podemos notar e extrair das palavras do autor deste livro. Mas ele escreve no capítulo 3, verso 1, da seguinte forma: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. No verso 11 do capítulo 3, ele diz: ele fez tudo belo a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez, do começo ao fim. Conscientes da efemeridade da vida, conscientes de quão rápida esta vida passa e tudo o que nós vivemos nela, conscientes da brevidade da vida, nós temos a certeza, nós temos a fé, nós temos a convicção de que esta vida com o Senhor deve ser vivida da melhor forma, da melhor maneira, de forma que agrade ao Senhor e que possamos aproveitá-la da melhor maneira que o Senhor nos deu para viver. Conscientes da brevidade da vida, nós podemos ter a certeza de que para uma vida passageira, para uma vida que vai rapidamente embora, Deus dá o tempo certo para cada ocasião. Conscientes da brevidade da vida, nós temos a convicção de que para uma vida em que tudo é vaidade, para uma vida sem sentido, Deus estabelece um propósito para cada coisa. Conscientes da brevidade da vida, nós temos a certeza, a convicção de que para as frustrações, para as desilusões, para os desprezos da vida, Deus faz tudo belo. E esta é a mensagem que o escritor deixa no livro de Eclesiastes e que o Senhor tem para mim e para a sua vida nessa noite. Talvez você esteja, assim como eu, tentando entender o sentido da vida, olhando para a efemeridade, olhando para a vaidade, para a falta de sentido, olhando para as frustrações, as desilusões que a vida traz, tentando entender e encontrar sentido em tudo isso. E o Senhor diz para mim e para você que nós podemos desfrutar da melhor maneira esta vida terrena que Ele tem dado a mim e a você, ainda que breve. Nós podemos desfrutar com alegria, com prazer das coisas boas, dos momentos bons que Deus nos dá dessa vida. E como então fazer isso? Na passagem que nós lemos no início, no versículo de número 13 do capítulo 12, ele diz assim:
agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus. Tema a Deus. De que forma nós podemos então viver, desfrutar da melhor maneira tudo aquilo que o Senhor proporciona a mim e a você nesta vida? A primeira coisa, temendo a Deus. Tema a Deus. Nós vemos nos nossos dias que o temor, que significa a adoração, o servir, o reverenciar a Deus, tem se perdido. Não há temor, não há reverência. Se adora supostamente, de qualquer forma, dizendo estar adorando. Nós podemos desfrutar da vida que o Senhor nos dá, temendo a Deus. Adore ao Senhor, sirva ao Senhor, reverencie ao Senhor. Nós temos diversas passagens na Bíblia Sagrada que nos falam a respeito dos benefícios, dos frutos que nós temos ao temer ao Senhor. No livro de Provérbios, está escrito que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e aqueles que são insensatos, os que não têm bom senso, os que não têm bom discernimento, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Mas diz ainda no Provérbio 14 que o temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. Em Eclesiastes, o autor escreve: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, em meio a tantas coisas que nós vemos, ele diz: tenha temor de Deus. Reverencie, adore. Infelizmente, hoje se vê uma troca. Em lugar da adoração a Deus, em lugar do temor a Deus, em lugar da reverência, do respeito, da obediência, do servir a Deus, nós vemos as pessoas adorando, servindo, reverenciando, obedecendo personalidades, celebridades, ideologias mundanas, que distorcem, que deturpam os valores cristãos. Pessoas adorando, temendo a homens, seguindo homens, suas tendências, seus modismos, e pessoas adorando o seu próprio eu. O culto, a adoração ao seu próprio eu, às suas próprias vontades, o serviço às suas próprias vontades, ao invés de adorar a Deus, ao invés de temer a Deus. Nós vemos uma inversão, nós vemos uma corrupção, e as pessoas adorando as suas próprias vontades. Consequências de um mundo sem sentido, cheio de vaidades, cheio de inutilidades. Consequências de um olhar distorcido da brevidade, da efemeridade da vida, sem contemplar a eternidade que está reservada àqueles que creem e temem a Deus. Sem conseguir contemplar a eternidade que está preparada, reservada para aqueles que creem e temem a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz: portanto,
já que estamos recebendo um reino inabalável, o reino eterno, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Tema a Deus. Mas ele continua no mesmo verso 13 do capítulo 12. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Nós vemos também diversas passagens na Bíblia Sagrada que nos falam a respeito da obediência, do guardar os mandamentos, do obedecer os mandamentos, do respeitar os mandamentos e obedecer os mandamentos de Deus. Em 1 João, no capítulo de número 5, está escrito: porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. Nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Ainda no Evangelho de João, está escrito: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Provérbios: quem obedece aos mandamentos, preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos, morrerá. Guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Como viver, então? Desfrutar da melhor maneira tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós nesta vida, ainda que uma vida passageira, ainda que uma vida cheia de vaidade, ainda que uma vida cheia de frustração, de desilusão. Como desfrutar da melhor maneira? Primeiro, tema ao Senhor. Segundo, guarde os seus mandamentos. Guarde os seus mandamentos. E no verso de número 14, do capítulo 12, ele continua e diz: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Deus julgará a todos, a mim e a você, a todos nós, aos justos e aos ímpios. A vida não pode ser vivida de qualquer forma. Nós seremos julgados. Então, primeiro, tema a Deus, guarde os seus mandamentos. E terceiro, anseie pela eternidade. Anseie pela eternidade. No versículo 11 do capítulo 3, diz: ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Essa busca incessante do homem por uma vida perfeita, por uma vida duradoura, por uma vida eterna nessa terra, pela perpetuação desta vida terrena, pela cura das doenças, pelo fim da corrupção e da corruptibilidade, para que cessem os males, para que cessem as maldades, para que não haja injustiça. Tudo isso, na verdade, é o anseio que Deus colocou no coração do homem pela eternidade, para viver eternamente com Cristo. Mas, o verso diz: este não consegue compreender inteiramente
o que Deus fez. Esta vida eterna não é terrena, não é nesta terra. É o anseio pela vida eterna com Cristo, mas não nessa terra. O homem, por não compreender o anseio pela eternidade que o Senhor colocou no seu coração, ele busca resolver de todas as formas os problemas desta vida para viver eternamente aqui. O Senhor colocou no coração do homem o anseio por uma vida eterna, em um corpo incorruptível, em um corpo imperecível, em uma vida que não se acabará, em uma vida aonde nós eternamente o adoraremos, eternamente o louvaremos, eternamente estaremos ao seu lado. O salmista expressa isso em diversas passagens, em diversos dos seus salmos. No Salmo de número 130, ele escreve: o meu ser anseia pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas pela manhã. Em outro salmo ele diz: a minha alma anela, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. A presença do Senhor em nossas vidas, o anseio que nós temos, nos faz querer estar eternamente juntos dele. Este é o anseio que o Senhor colocou no coração do homem. Capítulo 3, verso 14 de Eclesiastes, ele diz: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus faz assim para que os homens o temam. Somente um Deus que tem poder para criar e sustentar todas as coisas merece, é digno do nosso louvor, da nossa exaltação, da nossa adoração. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Como então desfrutar e viver uma vida desfrutando com alegria das coisas boas que o Senhor nos proporciona, ainda que num mundo onde tudo é vaidade, onde tudo é passageiro, cheio de desilusões, temendo ao Senhor, obedecendo, guardando os seus mandamentos e tendo um sincero, verdadeiro discernimento do anseio pela eternidade que o Senhor colocou em nossos corações. Eu concluo esta mensagem dizendo: a busca pelo verdadeiro sentido nesta vida, no dinheiro, na fama, e poderíamos dar outros exemplos, só nos deixará de mãos vazias, pois nossa alma anseia por algo que dure eternamente. É a vida eterna com o Senhor. Somente a comunhão com Cristo, somente a confiança no Senhor pode nos mostrar o verdadeiro sentido da vida. Que o Senhor alcance os nossos corações com a sua palavra e que sejamos por ela transformados para o louvor e a glória do seu nome. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. E o desejo dos nossos corações é sermos por ela moldados, transformados para uma vida que agrade a Ti, para uma vida
que exalte o seu nome, para uma vida que engrandeça o Senhor. Que sejamos, Deus, testemunhas do amor do Senhor, o amor que nos alcançou neste mundo. Que possamos mostrar ao mundo esta vida que temos recebido do Senhor, mas revelar ao mundo a vida eterna que nos aguarda. Revelar ao mundo a vida eterna que está reservada para aqueles que o temem, para aqueles que o obedecem, para aqueles que o servem, que o adoram. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Transforma-nos segundo o teu querer, para o louvor e glória do teu nome. É o nosso desejo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.